Romanos capítulo 6, versículo 12. Versículo 11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, porque Tu és nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Senhor, e somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua casa e podermos meditar na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e abençoe-nos com a revelação da Tua palavra, que nós possamos entender, que nós possamos pôr ela em prática em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, viver o melhor que vem de Ti, Senhor, através da Tua palavra, desse entendimento que vem da Tua palavra, Senhor. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada eu falei sobre o presidente lá, e o presidente era o Lincoln, não o Kennedy. O Kennedy é recente, não faz muito tempo que ele morreu. E era de 1800 e tralalá, era o Lincoln, não era o John Kennedy, tá? Era o Abraham Lincoln, que é o presidente que morreu e tinha assinado a libertação dos escravos. E só para corrigir, para ficar registrado aí que nós trocamos o presidente, né? Mas é que os Estados Unidos acho que teve 3, se eu não me engano, 4 presidentes que foram assassinados. Então, no meio de tantos, era facinho da gente trocar um, né? Mas glória a Deus. O importante é que a lição que ele nos traz é que ele morreu para a liberdade, assim como Cristo morreu para nos libertar. E se nós não somos informados, se as pessoas não são informadas disso, não desfrutam dessa liberdade, né? O texto que nós lemos, nós já tínhamos lido e falado alguma coisa semana passada, que Paulo está falando sobre morte e morrer para o pecado, e até chegar nesse texto aqui a gente fica pensando, mas como é que morre e a gente ainda tem desejo de pecar, a gente tem que lutar contra o pecado, né? E no versículo 11 ele vai falar da mesma forma o quê? Que Cristo morreu, e Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, e morreu não só pelo pecado, morreu só para o pecado, mas por causa do nosso pecado foi que Ele morreu. É para nós também, da mesma forma, considerar-se mortos para o pecado. Nós precisamos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Porque Cristo morreu e junto com Ele nós morremos, devemos morrer para o pecado. Mas no versículo 12 vai falar que, ainda que mortos para o pecado nos afeta. E por isso precisa haver uma predisposição nossa e uma luta nossa contra o pecado. Que o versículo 12 vai dizer: não permita que o pecado continue dominando. A nossa vida, irmãos, é baseada em volume 1, antes de conhecer Jesus, e volume 2, depois que nós conhecemos a Jesus. Mas é interessante que a história tem continuidade, e a nossa vida é uma vida de continuidade. E porque a gente continua, às vezes no volume 2, a gente tende a querer voltar para o volume 1 em alguns momentos. Por isso que Paulo vai dizer assim, não permitam que o quê? Que o corpo de vocês continue. Por quê? Porque quando a gente estava no mundo, nós éramos escravos do pecado. Então, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. E é interessante que a questão do pecado é uma questão de dominação. Ele domina.
E essa luta nossa precisa ser uma luta que não permite que o pecado domine. Mas como que a gente faz isso? No capítulo 8 vai entrar sobre a força e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e nos abençoando, nos ajudando nessa luta. Nós não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos, não só no sentido espiritual, mas nós não estamos sozinhos, porque nós temos uns aos outros. Nós temos a igreja que suporta e que dá suporte, que cuida, e que abençoa, e que intercede, e que às vezes exorta, fala a verdade, às vezes aconselha, e é isso que a gente precisa como igreja do Senhor, viver essa comunhão, e essa comunhão que às vezes vai falar assim, você está errado, você precisa melhorar nisso, você precisa mudar, você precisa se voltar mais para o Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado está começando a dominar o seu corpo mortal, fazendo que você obedeça aos seus desejos. Então nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo, da igreja, dos nossos irmãos, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos santifica, é a palavra de Deus que vai nos lavando, vai nos ensinando, vai nos corrigindo. A palavra de Deus é que transforma as nossas vidas, irmãos. Por isso que é impossível uma pessoa se tornar cristã e se tornar um bom cristão, e se tornar um cristão de verdade, se ele não gostar da palavra de Deus, se ele não ler a palavra de Deus, se ele não querer ouvir a palavra de Deus. É impossível haver uma transformação completa. Precisa ter esse relacionamento com a palavra. Aquilo que nós falamos precisa começar a ter na nossa vida uma vida devocional, um período, um tempo com Deus, um tempo com a palavra, um momento de oração, ainda que pequeno, é necessário nas nossas vidas, porque só assim nós vamos sendo transformados pelo Senhor. Aí sim nós conseguimos não nos deixar dominar o nosso corpo mortal, ainda que em alguns momentos a gente, vivendo uma vida devocional, o pecado que tão de perto nos arrodeia e ele luta contra nós, às vezes a gente cede, a gente cai, mas quando a gente cede, a gente cai em si, antes de precisar comer a comida dos porcos. É interessante isso, né? Porque o cair em si do filho pródigo foi um caminho muito longo até ele chegar lá. Mas nós que conhecemos a Cristo e que buscamos a palavra dele, às vezes quando a gente erra, não demora segundos ou minutos, ou quem sabe à noite, quando você vai pôr a cabeça no travesseiro, você vai lembrar que você errou, que você pecou, e você cai em si. E daí, nesse cair em si, você faz a oração do filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Porque eles têm direito à comida, eles têm direito à veste, eles têm direito a pouso. Aí o nosso Deus vai falar: não, você é filho, você não é escravo. Você tem lugar na casa, você tem lugar na minha presença. Então nós vivemos uma luta constante. E nós não podemos ceder ao pecado. E ainda que por algum momento a gente ceda, a gente sabe para onde a gente volta e a gente precisa cair em si. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. E é interessante isso, irmãos, porque o pecado domina, o pecado escraviza. Então nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos oferecer o nosso corpo a Deus. E aqui vai falar de membros. E o que é membro? A mão é um membro, seus olhos é um membro, teu nariz é um membro, tua boca é um membro, teu corpo é composto de membros. Então não ofereça os seus membros ao pecado, mas ofereça ele como instrumentos de justiça. Ofereça-se a Deus. E é interessante a gente pensar nisso, que a gente volta lá na introdução, quando nós falamos assim, que Paulo era alguém sábio, alguém entendido, alguém conhecedor, alguém que
acreditava em algo e ele lutava por esse algo, ele matava por isso. Ele fazia de tudo por aquilo que ele acreditava. Ele perseguiu a igreja, ele perseguiu o povo de Deus, ele concedeu lá voto na morte de Estevão. Ele era um cara que veemente naquilo que ele acreditava. E quando ele se converte, ele continua sendo uma pessoa do mesmo jeito. Ele continua sendo forte, ele não mata mais, mas ele oferece vida. Mas ele continua com a mesma disposição que ele tinha na velha vida. Ele continua sendo alguém muito forte, muito corajoso, alguém ousado, alguém que faz de tudo para cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. E é isso que é interessante que Paulo vai dizer aqui, para a gente oferecer aos nossos membros como instrumento de justiça e não de injustiça, oferecer a Deus como quem voltou da morte para a vida. E nós, outrora, quando no mundo estávamos, oferecíamos o nosso corpo como instrumentos de injustiça. E quando o pecador, quando no mundo, escravo do pecado, dominado pelo pecado, você não tinha hora, você tinha disposição, você tinha vitalidade para dançar a noite inteira, para beber até umas horas, para bagunçar, para tudo. Não sei de que vida você vem, mas todos nós, quando no pecado estávamos, tínhamos uma maior disposição para viver obedecendo esse pecado, cometendo injustiça, vivendo debaixo da injustiça, e isso a gente tinha força. É igual aquele endemoniado gadareno que estava lá e quebrava correntes e que tinha muita força, nada conseguia prendê-lo, e ele se converte a Jesus. E porque se converte a Jesus, ele quer ir com Jesus. Jesus fala: não, vai para a sua casa, vai para os seus e fala para eles tudo que eu tenho feito na sua vida. Esse ex-endemoniado agora se torna um missionário, e ele anuncia o Evangelho, anuncia Jesus em 10 cidades. Então ele continua com a mesma força, não a força de quebrar correntes no mundo físico, mas de quebrar correntes no mundo espiritual. Um homem que vivia no cemitério, se alimentando de lixo, de resto mortal, ele agora é alguém limpo, cheio de Deus, e que tem disposição de pregar o Evangelho, de falar de Deus para as pessoas, se torna um missionário. É engraçado que às vezes as pessoas vêm para Jesus e era alguém muito forte, alguém muito viril, muito corajoso, que tinha muita disposição. Aí vem para a igreja e vira um membro de banco. Membro de banco é parafuso, é espuma, né? É vinil, é plástico. Eu sou só um membro de banco. E cadê aquela força? Não é verdade? Porque você imagina se escravo do pecado, o pecado dominando, a gente tem força, porque nós não temos mais força ainda quando a gente tem Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos tornar o nosso corpo, oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça. Glória a Deus. É interessante que às vezes a gente tem força para tanta coisa, mas pouca força para fazer a vontade de Deus, para oferecermos em sacrifício a Deus. O sacrifício Deus, Jesus já fez o sacrifício, Ele já fez, mas agora por gratidão a Ele eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas precisam saber que elas já são livres, e para que elas saibam que já são livres, precisa de alguém livre. E aqui entra algo interessante, irmãos: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é um salvo-conduto ou uma carta que te libera a viver no pecado. A graça é uma força transformadora que te ajuda a vencer o pecado. Aquilo que nós falamos, que Pedro vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo.
Crescer, é possível crescer em graça. Então a graça não é algo assim que foi derramado de uma vez e ela pronto, acabou. Não, a graça é algo que a gente cresce nela, a gente progride nela, a gente precisa deixar com que essa graça haja em nós. E essa graça só pode agir em nós através da palavra de Deus, através da oração, através da busca pelo Senhor, através de uma vida debaixo dessa graça. Porque a lei, Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Esse versículo sempre foi muito mal interpretado, porque a letra mata. A letra, aí as pessoas falam, você não pode estudar a Bíblia, porque a letra mata. Você não pode buscar tanto, ler tanto a palavra de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Isso geralmente era citado por profetas que estavam lá profetizando mentira, e que você não poderia comparar com a palavra de Deus. Aí ele fala, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Não, a letra que é a lei, e que Paulo vai dizer repetidas vezes que ela faz com que o pecado seja aguçado em nós. Mas a lei é santa, a lei é perfeita, quem é imperfeito somos nós. Agora nós não vivemos debaixo da lei, nós somos regidos pela lei, mas não debaixo dela, nós somos regidos pela graça. Nós estamos debaixo da graça, a graça de Deus é que nos aperfeiçoa. Amém? Amém. Então, vamos pecar porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravo do pecado que leva à morte, ou a obediência que leva à justiça? Olha como isso é interessante, irmãos. Não sabem? Paulo já sempre falando, vocês não sabem? É a segunda vez ou a terceira que ele fala isso nesse texto. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Se escravos do pecado, achamos que temos liberdade. E é interessante a gente pensar nisso, porque uma pessoa que vive debaixo do pecado, ela fala assim, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Só que ela não faz o que ela quer, ela na verdade vive debaixo de um jugo pecaminoso que o domina. Aquilo que Paulo fala, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Uma pessoa que vive debaixo do pecado, ela não tem liberdade, ela é escrava daquele que a domina, que é o pecado. Então não sabe que alguém se oferece a alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedece? Porque assim, ó, irmãos, o pecado é algo assim que ele pega você e te amarra. Por exemplo, uma pessoa viciada no álcool, ela não pode ficar sem beber e não consegue ficar sem beber, não é verdade? Uma pessoa livre em Jesus, ela pode, mas ela pode se recusar não beber. Porque ela tem liberdade. Então quem pensa assim que é livre para cometer qualquer coisa e faz qualquer coisa, ele de fato não está livre, ele é escravo. Ele é escravo. Porque ele escolheu obedecer o quê? O pecado. Então, se a gente obedece a Deus, nós nos tornamos servos de Deus, escravos de Deus. E em Deus nós somos livres. Como isso é maravilhoso, Agostinho vai dizer assim, que quanto mais escravo de Deus ele se tornou, mais ele se sentia alguém livre. Pensa, irmãos, que a vida em Deus, o voltar-se para Deus, é voltar-se para o caminho da liberdade. É voltar para o Éden, aonde as coisas eram liberadas, só não a árvore do conhecimento do bem e do mal. A liberdade que o homem tem em Deus é a liberdade do que? Daquilo que é da vontade de Deus. Então, se você se torna escravo de Deus, servo de Deus, você é livre para fazer o quê? A tua vontade? Não, a vontade dele. E quando nós estamos debaixo da vontade dele, de fato nós nos sentimos libertos, livres da escravidão do pecado. Então nós precisamos o quê? Obedecer a Deus, porque a obediência a Deus nos leva à justiça. Versículo 17:
Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Mas graças a Deus, porque embora nós tenhamos sido, Paulo está dizendo para o povo romano e para nós, tenhamos sido escravos do pecado, agora passaram a obedecer, ou passamos a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. E é interessante que a obediência a Deus é uma obediência de coração. A gente obedece de coração, a gente obedece por amor, a gente obedece por gratidão, a gente não obedece por medo, a gente não obedece porque Jesus vai voltar e eu vou para o inferno. A gente obedece de coração. Por quê? Porque por causa da forma de ensino, irmãos, a palavra de Deus entra pelo entendimento, pela mente e vai para o coração. Por isso que quando fala a letra Marta, não está falando de ensino, de entendimento. A gente precisa entender a palavra de Deus para de fato viver ela, e viver ela de coração. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Por quê? Porque agora nós passamos a obedecer o ensino que foi transmitido. Para a obediência precisa de ensino, precisa de entendimento. Não tem como obedecer algo que a gente não entende. Diferente do que o pecado, porque o pecado não é algo que você entende, é algo que te domina, é algo que te sequestra, é algo que te rouba, é algo que te prende, é algo que não deixa você sair. Como é difícil quando uma pessoa vicia em alguma coisa. E o pecado em si, ele é algo viciante. O pecado que eu digo no sentido geral de pecado, irmãos, olha algo que vicia muito a gente hoje, é o celular. Se torna um vício. Você sabe por que a maioria das pessoas que fumam, ela não tem aquela vontade de fumar? Se tornou um costume de enfiar a mão no bolso, tirar o cigarro, acender e pôr na boca. Às vezes fica o tempo inteiro no dedo, ele queima todo ali, queima o dedo e acaba o cigarro e a pessoa deu 2, 3 tragos só. É um costume que a pessoa tem de fazer esse movimento aqui, acender e pôr na boca. O celular é a mesma coisa. Às vezes você está caminhando, você esquece de trazer ele no bolso, parece que você está te faltando alguma coisa. É verdade ou não é? E você pega ele na mão para ver alguma coisa de trabalho, quando vê você entra em outra coisa e ali te toma 5, 10, 20 minutos. Quando você está em casa te rouba 1 hora, 2 horas e a vida vai passando. E querendo ou não, um vício, porque aquilo está te dominando. Aí a gente, isso aí não faz mal. A música que o pai sempre lembra, tem nada a ver. Tudo é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E é verdade, irmão. E ali o diabo usa tantas coisas, tem tanta coisa boa, mas tem tanta armadilha de Satanás naquele aparelhozinho pequeno, com tanta tecnologia, e que a gente já virou dependente dele no sentido de trabalho, de vida, não é verdade? Mas a gente não pode ser dependente dele no sentido de entretenimento, porque esse entretenimento a gente fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. O pastor Marcos citou aqui quantas horas a gente passa, né? Às vezes vai lá na configuração, você consegue ver quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no Facebook, ou tem uns celulares que mandam um relatório semanal. Quantas horas diárias de tela você teve. E quando você olha aquele relatório, você fala, meu Deus. Quando chegar no dia do julgamento, e daí fala lá, você não lia a Bíblia, você não orava. Mas eu não tinha tempo, Deus. Deus vai pôr o relatório lá, já pensou? Você fala, misericórdia. Me perdoa, Senhor, que além de eu ter perdido o tempo, ainda sou mentiroso falar que eu não tinha tempo. Então, irmãos, a gente tem que lidar com a escravidão. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida.
E é interessante, irmãos, que a gente precisa ter entendimento. Se a gente não tiver entendimento, e aquilo que a gente não entende, a gente não desfruta. Porque o eunuco estava indo embora de Jerusalém. Tinha ido a Jerusalém adorar. Não sei se era na Páscoa ou no Pentecoste. Ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. E ele montou na carroça, estava indo embora. Ele pegou a palavra de Deus. Pensa num homem dedicado. Você já parou para pensar que ele foi adorar a Deus e voltou de Jerusalém com sede por Deus? Porque ele pegou a palavra e abriu lá o rolo, estava em Isaías 53. E ele estava lendo lá e ele não estava entendendo. Deus, o Espírito Santo trabalhando na vida de Filipe, enviou Filipe lá do lado da carroça. E o Filipe correndo lá da carroça, olhou para ele e falou: entende o que lês? Ele falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Como é que eu vou entender? Esse homem está falando aqui, ele está falando de si mesmo, o profeta está falando de si mesmo, está falando de outro. Quando ele entendeu, Filipe acabou de pregar, falar: não, é Jesus e tal, ele veio, morreu, ressuscitou e tal e tal. Aí ele parou, viu uma poça d'água, um rio, sei lá o que ele viu, uma represa, um açude, uma piscina, não sei, alguma coisa. Ele viu e falou: está ali a água, o que me impede de ser batizado? Pensa, ele era um religioso, ele era uma pessoa, como se diz, piedosa, convertida ao judaísmo, mas precisava e faltava alguma coisa. Aí quando ele entendeu, ele pôde desfrutar, porque quando a gente entende, a gente passa a desfrutar. Aleluia. Mesma coisa aconteceu com Cornélio. Cornélio estava lá na sua casa lá, e daí teve uma visão, e daí mandou chamar Pedro. Pedro vem e Cornélio faz um cultaço na casa dele, convida todo mundo. E Pedro vem e começa a pregar. Mas Cornélio estava jejuando, Cornélio estava buscando a Deus, mas sem entendimento. De repente vem Pedro e prega, e o Espírito Santo desce sobre todo mundo é cheio do Espírito Santo na casa dele, e ele passou a desfrutar. Ele só precisava o quê? Entender e receber da parte de Deus. Porque quem não entende não desfruta. Você é filho de Deus, então você precisa entender isso, que você é filho, que você foi liberto. Olha o versículo 18: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas a escravidão da justiça, irmãos, é uma escravidão que nos liberta, nos torna livres. Nós praticamos a justiça e nos sentimos livres. E é interessante isso, por quê? Porque uma pessoa conhecedora da justiça, que entendeu o Evangelho, que entendeu a palavra ensinada, quando ela peca, aí ela se sente mal. Quando ela pratica a justiça, ela se sente bem. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, não te dá uma sensação muito gostosa? Quando você leva uma comida para alguém, abençoa alguém, não te dá uma sensação maravilhosa? Quando você dá um conselho para alguém, você fala assim: glória a Deus que Deus pôde me usar. Aleluia. Mas quando você pratica alguma coisa errada, não te vem um peso no seu coração, que parece que você não vai dormir, não vai descansar, parece que a vida ficou ruim? É porque o pecado escraviza, mas a justiça nos liberta. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Porque quem é pecador não está nem aí para a justiça, irmãos. Quem está sendo escravo e dominado pelo pecado não está nem aí para a justiça. Que fruto colheram então das coisas às quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Que fruto nós colhemos daquilo que hoje nós nos envergonhamos? Meu Deus. Que fruto? Morte. Sentença de morte. Por quê? Porque Paulo vai responder no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
Ó, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Não tem outro fruto que se colhe do pecado, é morte. Qual que foi o fruto que Adão e Eva colheram do pecado? Condenação e morte. Condenação e morte foi o que gerou a toda a humanidade. E eles experimentaram isso de perto. Por quê? Porque o pecado gera condenação e morte não só para mim, mas para a minha família, para os que estão perto de mim. Olha a situação da primeira família da terra. Um filho matou o outro, que a mãe pregou aqui. A adoração que eles foram apresentar a Deus gerou morte. Porque não era pela fé, porque não era de coração, não sei o motivo exato, mas gerou morte. E essa morte vem do quê? Do pecado também do pai e da mãe, que comeram fruto, porque os filhos só conheceram o pecado porque eles nasceram em iniquidade por causa de Adão e Eva. O pecado é geracional, e a santidade, a santificação precisa ser geracional na nossa vida também, na nossa família. Nós precisamos gerar frutos de santificação na nossa casa, nós precisamos gerar frutos de justiça, porque os frutos de justiça, quando nós nos tornamos escravos de Deus, o fruto que nós colhemos leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pensa nisso, irmãos, que a situação humana, na maior parte, ou quase sempre, o pecado é por causa do orgulho. E o pecado é por causa do orgulho, e o pecado geralmente faz com que a gente não reconheça que nós somos pecadores e que a gente precisa de arrependimento. Porque quando você olha para Adão e olha para Eva, eles não confessaram o pecado deles, eles não falaram: Deus, nós pecamos contra o céu, perante ti. Deus, nós desobedecemos. Não, Adão falou assim: Senhor, foi a mulher. Culpar os outros é sempre mais fácil. E a mulher falou: a serpente. Então, nós precisamos gerar fruto de arrependimento, e às vezes nós precisamos professar o nosso pecado, a nossa culpa. Às vezes nós precisamos buscar, irmãos, aconselhamento, nós precisamos falar dos nossos pecados, das nossas mazelas, para que Deus possa gerar vida em nós. Glória a Deus. Mas agora vocês foram libertados do pecado. Glória a Deus que nós somos libertos. E se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Aleluia. Então o fruto que nós colhemos de nos tornarmos escravos de Deus, leva à santidade. E a santidade nos leva à vida eterna. O fim desse fruto que leva à santidade é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, esse se sujeitar a Deus não é algo que nos custe. Não é algo que nos custe. Mas como não? Eu tenho que oferecer tudo. De fato, você precisa oferecer tudo. Mas olha como é interessante o que Paulo vai dizer no final. Porque o dom gratuito de Deus. O dom é gratuito e é de Deus. Como que nós não somos capazes, irmãos, de nos levar a tornar escravos de Deus, e às vezes nos deixamos a ser dominados pelo pecado, e algo que Deus fez tudo por nós. O salário do pecado é a morte, mas por causa de Deus eu vou ter vida eterna, porque Ele me ofereceu algo, um dom, um presente, que é gratuito. Mas então, mas daí, se a graça vai me custar isso, então não é de graça, como alguém me falou um dia. Falar assim: pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos salvos para a prática de boas obras. É o que Paulo está dizendo aqui: oferecer os nossos membros como escravos da justiça.
Então a Bíblia tem que ser lida num contexto geral, um contexto todo. Há uma predisposição colocada em nós quando aceitamos Jesus, que é a fé. E essa fé, a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos viver de fé em fé. Não é de uma fé hoje, outra fé amanhã, não. É uma fé que cresce. Assim como a graça cresce. Então a vida cristã, irmãos, é uma evolução, é crescimento. É semear, é aguar, é cuidar, é adubar. Mas tudo isso nós recebemos de graça. Recebemos a fé de graça, recebemos a graça de graça. Só precisamos viver debaixo dessa fé e debaixo dessa graça. Porque a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Glória ao Senhor. É um dom gratuito de Deus que veio através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então não dá mais para viver como escravo se Cristo nos libertou. A gente nasceu em pecados. Nascemos em pecado. Mas Cristo nos libertou. Aleluia. Ah, mas não pecamos mais? Pecamos, mas quando pecamos sentimos o peso do pecado. Porque esse pecado custou a vida do nosso Senhor. E esse pecado pesa em nós para quê? Para que eu possa enxergar e cair em si e falar assim: eu preciso voltar aos pés da cruz, porque lá eu sou livre. O nosso Jesus, irmãos, veio e se tornou limitado para que nós pudéssemos viver em liberdade. Glória a Deus. Pensa que Deus se tornou homem. Pensa que Deus viu as injustiças no mundo e sem poder fazer muita coisa. Pensa que Ele chegou em Nazaré, a sua terra onde Ele foi criado. E você pensa que Ele conhecia os vizinhos, conhecia as pessoas daquela cidade, daquela vila, e Ele via ali cegos, Ele via ali pessoas doentes, Ele via ali deficientes, Ele via ali muitas pessoas com problemas, famílias destruídas. Ele conhecia cada família daquele ambiente, e a Bíblia vai dizer que Ele não pôde fazer ali muitos milagres. E Ele não só viu a injustiça, como viu a ingratidão e a falta de reconhecimento de quem Ele era. Por isso que o pecado precisa doer em nós, porque Jesus Cristo se tornou limitado para que nós fôssemos livres. Você tem liberdade, você é livre. Não deixe que o pecado te domine, porque o fim do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Coloque-se de pé. Foram libertados. Então nós precisamos de entendimento, nós precisamos conhecer, nós precisamos aprender, porque daí nós não vivemos mais debaixo da escravidão, não mais debaixo da impureza e a maldade que leva à maldade, mas nós oferecemos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Escravidão, irmãos, a Deus nos leva à santidade. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Pedro vai dizer. Aleluia, Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas primeiro tem que sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele te fortalecerá. Glória a Deus. Pensa que tudo que temos que fazer é nos tornar em sujeição a Deus, nos tornar submissos, nos tornar escravos, nos tornar servos, nos tornar obreiros, nos tornar pessoas que estão dispostos a obedecer à vontade de Deus. Aí você resiste ao diabo,
aí você resiste ao pecado, aí você vence a injustiça com a justiça de Deus na sua vida, aí você vai trabalhando de fé em fé, e você vai crescendo na graça, e você vai crescendo no conhecimento, Deus vai abrindo o entendimento, porque Paulo vai falar assim: eu falo a vocês como humanos, porque o conhecimento está limitado. Pensa que há mistérios de Deus, ainda que Deus quer revelar para nós, mas nós precisamos crescer na graça, para crescer no conhecimento, nós precisamos crescer na fé, para experimentar mais de Deus. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor, meu Deus, pela liberdade que temos em Ti, conquistada pelo Senhor lá na cruz, e nós nos tornamos, Senhor, escravos Teus. Nós, Senhor, meu Deus, aceitamos, Senhor, o Teu Evangelho. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, meu Deus, e queremos viver debaixo dessa escravidão que nos leva à liberdade, e não mais debaixo da escravidão que leva à morte, Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos aprender de Ti, nós queremos Te exaltar, nós queremos viver debaixo da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a vencer o pecado, ajude-nos a vencer o inimigo das nossas almas, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a vencer os embates, Senhor, os desejos da carne. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a estar debaixo dessa graça poderosa, e que nós possamos crescer nela, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, Senhor. Pai, nós queremos interceder neste momento em favor da vida do irmão Wilson. Tem misericórdia do Teu filho, traz sanidade de volta à mente do Teu servo, glorifica o Teu nome na vida dele, abençoe a irmã Lone, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos clamar em favor da Rose também, Pai, tem misericórdia, restaura a saúde dela, abençoe, Senhor, o Davi, aquele menino que precisa de um milagre, traz de volta uma mente sadia, glorifica o Teu nome, devolva os movimentos. O Senhor é o Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas. Abençoe a Helenira, abençoe, Senhor, Alice, abençoe essa família, salva, Senhor, liberta para a glória do Teu nome. Abençoe, Senhor, meu Deus, o estado do Rio Grande do Sul. Pai amado, cuida daquelas famílias, tem misericórdia. Pai, cessa, para, Senhor, em nome de Jesus, a chuva, Senhor, dá, Senhor, meu Deus, um consolo, um conforto para aquelas famílias. Abençoamos agora e clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por Tua graça e por Teu amor e por Tua fidelidade. Glória a Deus.